Olá, mais uma vez por aqui, fazendo um trajetórias. Eu quero dizer para vocês que eu me esmero bastante para fazer o trajetória, sabia? Eu convido as pessoas, eu procuro, eu pesquiso, estudo, e aí, uma hora dessas, acontece o trajetórias. Então, por trás desse momento hoje, com a Ana Lisa Brum, que já chegou, que é a Olá, minha convidada, tem um trabalhinho anterior, tem um esmero, tanto meu quanto da própria entrevistada. Ana, tudo bem? tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Prazer estar contigo aqui e muito Igualmente. obrigada pelas pessoas que estão conosco nesse momento. A Ana Lisa Brum é Relações Públicas, como eu, apaixonada por relacionamentos, como eu. Só que a Ana gosta muito de escrever e adora a palavra. Para ela, a palavra é a base das relações. E aos 30 anos, e ela vai nos contar por quê, ela teve a ideia de se especializar nessa área chamada endomarketing. Exatamente porque ela gosta das relações das empresas com os seus colaboradores. E desde lá ela escreveu 9 livros, tem para si o objetivo de escrever um livro a cada 3 anos, se não me engano, e tornou-se uma especialista nessa área de endomarketing. A Ana vai nos contar da prospecção que ela fez com relação aos seus clientes, que hoje são nacionais e internacionais. É uma empresa gaúcha, a Happy House, então a empresa tem 21 anos, é um case de sucesso, mas por trás do sucesso da Happy House, tem uma pessoa chamada Ana Lisa Brum, que é um sucesso. E agora, nesse bate-papo com a Ana, vocês vão entender por que ela é a minha convidada. Ana, conta um pouquinho da tua história, inicia contando para nós como é que foi a tua história de vida. Nascida em Quaraí, vindo para Porto Alegre aos 13 anos, e aí Como é que começa a minha história, né? Bom, eu sou filha de um bancário e de uma professora, tenho mais 3 irmãos, né? Então somos quatro, 2 homens e 2 mulheres. E eu nasci em Quaraí, vivi em Quaraí até os 13 anos de idade, quando meu pai, funcionário do Banrisul, foi transferido para cá porque ele pediu essa transferência porque ele queria que a gente pudesse estudar, né? Então eu cheguei aqui com 13 anos, não conhecia nem televisão direito, né? Cheguei muito, enfim. Isso no ano de 76, início de 77. E eu vim fazer o segundo grau aqui. Eu estudei ali no Protásio Alves. Inclusive, tem uma história que eu sentava naquele colégio, um colégio público, né? Eu sentava na escadaria ali e olhava para a 0 hora e pensava que um dia eu trabalharia ali. Não cheguei a trabalhar, já trabalhei para a RBS, mas não na aham. RBS. Né? Então, aí eu vim para começar a fazer o segundo grau aqui, né? Lá em Coreia era uma menina de classe média, assim, filha de um bancário e de uma professora. Eu estudei piano, eu debutei na escola, eu debutei no clube da cidade, enfim. Mas chegando aqui as coisas ficaram mais difíceis, né? Então daqui a coisa me fez entrar para o mercado de trabalho bem cedo. E a Ana, aí, quando começaste a trabalhar, tu fazias o quê? Eu comecei com 15 anos como datilógrafa. Eu estava fazendo secretariado, lá no Protásio Alves eu fazia secretariado. E eu sabia datilografar porque quando o banco que meu pai trabalhava mudou as máquinas, ele comprou uma máquina antiga e tinha em casa aquela máquina manual, não era nem aquela com corretivo, era sem corretivo. E eu treinava em casa e aí eu vi que tinha uma vaga para ser datilógrafa numa instituição ali no Palácio do Comércio. Então eu fui ser datilógrafa ali, né? Então eu comecei minha vida como datilógrafa e eu datilografava programas de consultoria, de administração de empresas. E aí eu acho que nasceu um pouquinho esse meu gosto pela administração de empresas. Né? Depois eu fui secretária e depois eu entrei na DVB como secretária executiva já e aí foi um pulo para a comunicação, né? Mas tem uma trajetória aí de muitos anos trabalhando como datilógrafa e como secretária. Eu fico imaginando
que uma pessoa que vem de Quaraí, classe média em Quaraí, significa uma vida confortável em Quaraí. Vindo para Porto Alegre, como é que foi emocionalmente esse choque, Ana? Eu acho que a gente sempre tem aquela coisa de sou do interior, né? Sou diferente, tenho um sotaque mais forte, enfim, tem uma certa baixa autoestima, né? Fora isso, que um bancário e uma professora chegando em Porto Alegre sem conhecer direito a cidade, né? Ter que começar tudo do zero, a gente tinha muita consciência de que existiam várias dificuldades, né? Eu acho que foi por isso que eu resolvi trabalhar cedo, assim, porque era muito claro para mim que eu precisava me virar na vida, né? E eu tinha uma certa pressa, assim, eu tinha muita pressa. Eu me lembro que quando eu fiz vestibular, e eu fiz vestibular com 16 anos, o meu irmão, que tinha 18, também estava fazendo vestibular, e o meu pai costumava olhar para mim e dizer: minha filha, tu não precisa passar, é muito cedo, não precisa. E aquilo me ofendia, porque eu achava que sim, eu tinha que passar, né? E se o meu irmão passasse, eu tinha que passar, eu tinha muita pressa. E o meu pai se preocupava com isso. Muitas vezes eu via ele dizendo para minha mãe por que ela tem tanta pressa, né? E acabamos que passamos os dois. Eu passei no vestibular com 16 anos. Deu certo. Ana, e aí me conta, aí tu fosse ser secretária executiva da DVB, ou na DVB, melhor dizendo, mas na época tu já cursavas comunicação. É que a DVB teve uma fase fantástica de ADVB, e eu tive a sorte de estar lá nesse momento, né? Quando Nelson Sirotsky, que era o presidente, depois outros Sim. empresários, né? O Telechê, o Mércio do Meleiro, enfim. Era um momento em que grandes palestrantes vinham para Porto Alegre, os congressos de marketing que a DVB começou a fazer. Tinha reunião almoço, né, toda semana, e às vezes de 15 em 15 dias, enfim, no Plaza. Eu me lembro de ter te visto lá, Isso, inclusive. várias vezes. Então, a DVB foi um mundo de oportunidades para mim, assim, né? Eu estava lá como secretária, mas eu comecei a ajudar nos eventos, e como eu já fazia comunicação, quando eu vi, eu já estava na área de comunicação. Depois a SPM veio para o Rio Grande do Sul e eu me ofereci para trabalhar de graça como secretária da SPM, só para poder conviver com os professores. E eu fui absorvendo isso. Na verdade, eu tive a oportunidade de participar de muitos programas de desenvolvimento, de treinamento, sem ter que pagar por isso, aproveitando pelo fato de estar lá. E ali eu fiquei 9 a 10 anos da minha vida. Eu sei que eu passei quase 10 anos da minha vida dentro do Palácio do Comércio, ali na esquina da Praça 15. Certo. Né? E Importante. aí, Ana, e aí me conta como é que aconteceu o endomarketing? Como é que aconteceu na minha vida? Como é que entrou? Foi assim. Como é que entrou? Porque naquela época, eu me lembro que a questão de alguns anos, o endomarketing não era tinha uma metodologia ainda muito falada. Existia a comunicação interna, comunicação externa e tal. Mas tu te tornaste uma especialista em endomarketing. O que aconteceu? De onde veio essa ideia? É que quando eu saí da DVB, eu fui trabalhar na Fiergs, e logo em seguida eu assumi a área de comunicação do Senai, do Rio Grande do Sul. E essa é uma história até muito bonita, porque lá tinha uma diretora, Zeli Ambrós, né? Ela tinha uma característica bem diferente, assim, que mudou minha vida, porque a minha mãe, ela não teve mãe, ela perdeu a mãe com 6 anos de idade. Então, ela era uma mãe muito exigente, né? Lá em casa a gente não recebia parabéns por passar de ano, era obrigação. Minha mãe era muito exigente, mas a minha mãe não era de abraçar, ela não era de dizer eu te amo. Ela me abraçava no dia do meu aniversário e no Natal. E aí eu fui trabalhar no Senai e tinha essa diretora que era extremamente emocional. Daí ela me abraçava, às vezes ela chorava, se emocionava, e aquilo me constrangia muito. E eu fui aprendendo a abraçar. Na verdade, foi essa líder que eu tive que me ensinou a olhar para as pessoas, a abraçar, a ser mais próxima. E ao mesmo tempo em que ela era muito emocional, ela tinha um desafio de reestruturar o Senai e teve que demitir algumas pessoas e ficou mal vista pelo público interno. E eu, na área de comunicação, desenvolvi um trabalho no sentido de melhorar o ambiente, fazer as pessoas gostarem da gestão dela, acreditarem nela. E eu fui, como profissional de comunicação, como relações públicas, fazendo isso. Aí um dia eu fui fazer um curso do Júlio Lobos e ele falou em endomarketing.
E quando ele falou em endomarketing, eu pensei assim, mas é isso que eu faço. Isso era 91, mais ou menos, né? E aí teve um dia que essa diretora, que me proporcionou coisas muito boas, foi uma líder que realmente mudou minha vida, ela foi embora do Rio Grande do Sul, ela foi para o Rio de Janeiro, e eu quis entregar para ela um material com tudo que a gente tinha feito. Eu fiz um relatório com fotos, né? E entreguei para ela, e quando eu entreguei, ela me disse assim, por que tu não escreve em prêmios? E aí eu resolvi escrever e ganhei 3 prêmios. Eu ganhei o Prêmio Opinião Pública em São Paulo, que era o prêmio máximo da comunicação naquela época, isso em 90. Ganhei o Prêmio Ideias em Relações Públicas no Rio, e o Top de Marketing foi a primeira vez em Porto Alegre que deu um Top de Marketing para um trabalho de endomarketing. Isso em 1992. Aí, para receber o Prêmio Opinião Pública lá em São Paulo, eu tive que fazer uma palestra com muito medo, tinham 500 pessoas assistindo, e eu fiz a primeira palestra da minha vida contando o case. E a partir dali, né, a partir desse momento, é que eu consolidei isso, recebi os prêmios, ganhei confiança, né? Aí eu comecei, então, a aceitar convites para fazer palestras, e as pessoas me provocaram para escrever, e aí eu escrevi o primeiro livro. Então, essa coisa pela comunicação interna, esse gosto, essa paixão, ela surgiu nesse momento lá, quando eu estava descobrindo o que era, né, ser mais próxima das pessoas. Então, foi um momento bem importante, foi dentro do Senai. Interessante, porque o que tu está nos contando é que o endomarketing surgiu na tua vida exatamente em função do emocional, de tu veres um ambiente ou participar de um ambiente que era um ambiente mais sisudo, digamos assim, e pela própria relação com a tua diretora, tu começaste a perceber assim, como conviver num ambiente mais afetivo produz-se mais, né? E é Sim. interessante, eu não sabia dessa história, Ana. Sim, e eu acho que ali eu percebi que havia um espaço para que as empresas se comunicassem com o público interno. Mas eu não tinha onde pesquisar, né? Eu não tinha livro para ler, não tinha um único livro no Brasil escrito sobre esse tema. Então, eu lia sobre marketing, que já era um gosto meu, e eu pensava como é que eu posso usar essa técnica, essa estratégia no relacionamento com o público interno. E assim eu fui construindo a minha própria teoria, e assim eu fui colocando em livros, né? Eu fui construindo do nada, porque eu não tinha de onde copiar, né? E, enfim, eu acho que aí vem uma característica minha, eu sou bem corajosa, assim. Meu Com irmão, certeza. que é meu sócio na Rap, ele costuma dizer que eu me atiro do penhasco, e eu me atiro mesmo. Ana, mas aí surgiu a empresa nesse momento? Não, a empresa surgiu bem depois. Eu fui empregada até os 37 anos, foi depois que eu montei a Rap, né? Lá do Senai, eu trabalhei um tempo no Senai, enfim, né? E depois, os 5 últimos anos como empregada, eu fui trabalhar na Scala. Eu tinha enfim, um fetiche com agência de propaganda. Eu me dava muito com o Fedriz, e um dia o Fedriz me convidou, acabei indo para lá. Fiquei 5 anos na Scala, né? Mas nunca abandonei essa coisa do ler sobre endomarketing, escrever sobre endomarketing. Eu trabalhava na Scala, mas eu tinha uma vida paralela, porque eu aceitava os convites para fazer palestra, porque eu seguia escrevendo o livro, né? E aí eu fiquei 5 anos lá, quando eu já estava escrevendo meu terceiro livro, o Alexandre Skowronski me convidou para almoçar e me propôs colocarmos uma empresa de endomarketing, e aí minha vida mudou completamente. Eu costumo Tu dizer que a aceitaste? Rap... Aceitei. A Rap mudou o meu script de vida, na verdade, sabe? Mas aí eu aceitei, mas esse aceitar, Suzana, sabe, foi uma loucura, assim, da minha parte. De novo, me atirei do penhasco, né? Porque eu tinha estado com o Alexandre uma única vez, antes desse almoço, né? Eu estava me separando, era o ano 2000, eu estava me separando, eu tinha uma filha pequena, com 5 anos para criar, eu tinha um salário que eu não podia viver sem aquele salário, né? Porque eu ia assumir minha filha sozinha a partir daquele momento.
Então, eu não podia ter aceito, né? Mas nesse almoço eu perguntei para ele assim. Ele disse, ó, eu pensei em colocar uma empresa de relações de comunicação interna, de endomarketing, uma empresa. E eu gostaria de fazer isso contigo, porque tu já faz palestras, já tem livros escritos, enfim. E aí eu fiquei com muito medo disso, né? Mas eu pensei assim, se eu não concordar, ele vai colocar. E eu já estava meio que me adonando desse tema, né? Então eu pensei assim, não, como que vai acontecer isso? Aí eu disse para ele que sim, que eu ia topar isso. Só que eu voltei para a escala e aí caiu a ficha. Eu fiquei 15 dias olhando para a escala e pensando assim, meu Deus, eu sou louca, né? Essa empresa não existe. E o Alexandre me disse que enfim, organizaria a empresa, né? E eu fiquei esses 15 dias pensando, fui conversar com meu pai me disse assim, minha filha, tudo que tu faz dá certo. Foi a frase que eu ouvi dele. Então, vai, faz. Mas era um momento muito crítico, né? Se separar é um momento difícil na vida de uma mulher, né? E se separar e montar uma empresa ao mesmo tempo. Mas aí, lá nesses 15 dias olhando para a agência, eu pensei um dia, e se fosse uma agência? E se fosse igual à escala, assim, só que focada em público interno? Porque aí já nasceria posicionada. E aí eu não tinha pedido demissão ainda, eu marquei outro almoço com ele e propus isso, Alexandre, e se for uma agência? Daí o Alexandre é um cara muito bonito, querido, visionário, ele assim, espichou aqueles braços dele assim lá para frente. Mesmo. É isso, uma agência. E eu falei para ele, ó, eu não vou para 2 mesinhas numa esquininha qualquer de Porto Alegre, porque se é assim, eu fico na escala, que é uma super agência, né? Sim. E aí ele disse, não, vamos montar uma sede, já vamos nascer grande. Então, ele foi muito visionário. A ideia de haver uma empresa de endomarketing foi dele, né? E eu sou grata a ele e serei para o resto da minha vida. Mas a ideia de ser uma agência de propaganda interna, que foi a primeira do país, foi minha. E aí a gente uniu os esforços e começamos com a cara e a coragem. Mais coragem do que cara, eu acho, na época. E aí? E depois disso, como é que foi? Depois que a gente colocou a empresa, É, olha, a gente se surpreendeu muito, né? Porque assim, ó, primeiro nós tínhamos um trato, né? O Alexandre tinha a agência dele, então eu é que tocaria todo o negócio, né? E ele me apoiaria. E é muito complicado para uma pessoa que não é filha de empresários, que nunca pensou em ser uma empresária, né? Em dirigir uma empresa, de repente se vê dirigindo um negócio. Foi muito difícil no início. Eu tive que fazer, inclusive, um trabalho de consultoria para deixar de pensar como funcionária, para deixar de agir como funcionária, né? Então foi difícil, foi complicado, muito complicado. E o que aconteceu é que rapidamente a gente conquistou clientes nacionais. Então, rapidamente, eu me vi tendo que ir para reuniões em grandes empresas no Rio e São Paulo. E eu vou te dizer uma coisa, Suzana, eu não tinha nem roupa para isso. Eu não tinha roupa bonita para ir nas reuniões. Eu não tinha bolsa bonita para ir nas reuniões, sabe? Eu ia lá ali com a minha... Enfim, aquela história, né? Sou feio, pobre, moro longe, mas eu ia, sabe? Levantava cedo, pegava o voo, ia até lá. E a rede foi crescendo, crescendo, crescendo. Nos primeiros anos, cresceu 30% ao ano. Eu e o Alexandre fomos sócios por 10 anos, depois eu comprei a parte dele e transformei os primeiros funcionários em sócios. E é como a Rap existe hoje. e Ana, me conta uma coisa. Essas pessoas com quem tu tinha trabalhado antes da Happy House te deram apoio? Te contrataram? Não, não. Não, em primeiro lugar, assim, as pessoas ao meu redor achavam que eu estava fazendo uma loucura, né? Partindo do nada para o nada, era assim que eu acho que as pessoas pensavam, né? E não, o mercado do Rio Grande do Sul até hoje não contrata rap, né? Até hoje Não não. contrata, Ana? Não, nós temos 3 clientes aqui, temos 30 e tantos clientes, e 3 são no Rio Grande do Sul, e a vida inteira foi assim. A rap só existe porque existe um mercado nacional, né? E hoje até internacional para nós, mas se a gente dependesse do Rio Grande do Sul. Claro que quando a agência nasceu, eu achei que a gente ia trabalhar para o Rio Grande do Sul, sabe? Eu Pois achei é. que
empresas daqui, até porque, na minha inocência, ingenuidade, falta de experiência, eu não achava que a gente ia conquistar mercado nacional, mas existia uma demanda represada para a agência de endomarketing, porque as empresas entregavam as campanhas internas para as agências externas fazerem, e elas não sabiam fazer. E aí, então, havia uma demanda represada, né? Mas não, apoio nenhum, de forma alguma, né? Eu acho que nem apoio, nem a compra, né, por parte das empresas daqui, e nem reconhecimento do mercado. A REP sempre foi vista como uma agência de endomarketing, né? E o endomarketing, por muitos anos, eu acho que ainda é um pouco vista como o primo pobre do marketing, né? Então, tem uma coisa que eu penso assim, poxa vida, né? A gente vive há 20 anos, quase 21 anos, vendendo planejamento e criação. Nós não temos mídia, né? Nós não ganhamos em mídia como as outras agências. A gente vende ideia, né? Estratégia e ideia. E com isso, eu tenho uma empresa com 80 pessoas. É um case, porque eu não comecei agora. Eu comecei vendendo só planejamento e criação no ano 2000, né? E nunca o mercado nos convidou para contar o nosso case, ou como é que a gente conseguiu, né, sobreviver, passar pela crise de 2008, 2009. Então, eu acho que, enfim, a REP sempre foi mais conhecida fora daqui do que aqui, e eu fui assimilando isso com o tempo e aceitando que é assim. Ana, nós estamos falando de preconceito? Acho que sim, acho que a gente está falando de preconceito, sim, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu fui uma datilógrafa, eu fui uma secretária de instituições, onde eu estava lá fazendo a mesa principal, eu estava na porta distribuindo panfleto, e o mercado, de alguma forma, agora se diz uma especialista de endomarketing, né? E agora coloca uma empresa e transforma essa empresa numa empresa nacional, enfim. Analisa. Essas coisas de live acontecem sempre, né? A gente é acometido pelas baixas das quedas da internet e tudo isso. Então, queria retomar essa história contigo, entrou. Na verdade, o que a Ana estava nos contando era um episódio muito importante da vida, né? E que eu, fundamentalmente, a mim entristece saber que nós somos gaúchos e esse estado é o estado que, na verdade, não prestigia muito os nossos talentos, né? Prova disso, as pessoas estão indo embora e têm sucesso lá fora. E nós ficamos aqui à espera de que o sucesso aconteça, investindo nesse estado, e que, na verdade, não é o estado, né? São as pessoas. O que a Ana Lisa estava comentando conosco é que ela tem sucesso nacional e internacional, e no Rio Grande do Sul, nem tanto. Então, era sobre isso que nós estávamos falando exatamente nesse momento. Onde eu perguntava para a Ana Lisa se nós estávamos falando de preconceito, e ela respondeu, sim, por mais que eu não queira falar, sim, isso é preconceito. E aí vocês reparem que ela, aos 30 anos, resolveu que ela seria uma especialista em endomarketing, porque se deu conta da importância que teria uma metodologia trabalhando com o público interno, na verdade, integrando o público interno no propósito da empresa e acreditando que esse propósito levaria a uma melhor produtividade. Mas a prova do sucesso da Happy House está aí, com clientes fora, alguns internacionais, muitos nacionais, mas a Ana também falou para nós nesse meio tempo o que significava ir ao mercado nacional, prospectando. Ai, que bom, voltou, Ana. Consegui voltar. Ai, que coisa. Vou te dizer, né, nós temos que estar sempre preparados para ter uma conversa que estava engajada, boa, emocionante, e aí essa internet danada nos derruba, né, Ana? É ao vivo, vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Onde paramos?
Aí nós estamos falando, eu te perguntei, tu estava contando a história de que o Rio Grande do Sul não apoia, não acredita em comunicação interna, que os clientes da Happy House são nacionais e alguns internacionais, que de todos eles só tem 2 ou 3 que são gaúchos. E aí Não. eu te perguntei, Ana, isso é preconceito? E aí tu estava respondendo, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas sim. E aí caímos. Então voltamos, por favor. Então, eu não gosto muito de falar sobre isso, até porque é algo que eu já assimilei, já entendi, já aceitei, sabe? Eu acho que realmente a vida da rap não é aqui, né? E a nossa história é fora daqui mesmo, né? Mas sim, a gente sempre fica com a expectativa de ter clientes locais, né? E uma expectativa também de ver o nosso estado um pouco mais, né, vibrante em relação a essas coisas, né? Eu estava dizendo que durante muitos anos os publicitários não queriam trabalhar na Rap, né? Hoje eles veem Não valor. queriam? Não queriam, porque o endomarketing era visto como uma coisa menor, né? Tá? E hoje não. Hoje a Rap já tem um tamanho que as pessoas desejam trabalhar lá, né? Já tem uma proposta de valor para os publicitários, né? Com relação ao mercado do Rio Grande do Sul, o nosso estado realmente deu uma parada no tempo, né? Mas independente disso, eu percebo assim a Rap trazendo grandes marcas para o Rio Grande do Sul. Veja bem, a gente atende marcas como Avon, Gol, Amanco, Burger King, Heineken, BR Distribuidora, Renner, tantos clientes grandes, né, tantas marcas importantes fazendo toda a sua comunicação interna aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente usando gráficas daqui, produtoras daqui, né, incentivando de alguma forma aqui. E não existe assim um olhar para rap como um reconhecimento, alguma coisa assim, né? E eu estava dizendo também que a gente nunca foi convidado para contar o nosso case, né? A gente vive aí há mais de 20 anos vendendo estratégia e criação. Somos uma agência sem mídia, né? A gente não tem a receita de mídia e somos uma empresa saudável há mais de 20 anos e temos hoje, geramos 80 empregos nesse momento. Então, eu acho que Deixa eu te interromper, deixa eu ver se eu entendi. Tu está me dizendo que a Happy House nunca foi convidada para contar o seu case, a sua história? nunca, nunca. Então, eu. Em E, nenhum congresso, em absolutamente nada. e Né? premiações, Ana? Mas tudo bem, eu já assimilei que é assim. Em Sim, eu compensação, entendi. né, Mas, até o início da pandemia, eu fazia uma média de 50 palestras, apresentações por ano, sempre fora daqui, né? E claro que isso de ser fora daqui tem um certo glamour, obviamente, né? Essa agência que de repente tem clientes tão grandes por aí, mas tem um lado muito pesado fisicamente, né? Viajar o tempo todo. Eu até 2019, até 2020, até o início da pandemia, eu viajava 2 estados por semana, 3, 4 voos por semana, 100 voos por ano, fora as estradas no interior, porque a gente sempre trabalhou para empresas como Gerdau, ArcelorMittal, Votorantim, Vale, que as unidades estão espalhadas no interior dos estados, né? Principalmente no interior de Minas. E tinha que ir até lá, né? E tinha que visitar essas empresas todas. Então, essa coisa, por exemplo, se alguma empresa de Porto Alegre nos chama, eu sou capaz de trabalhar de graça, porque é fácil, é fácil. loucura. Não tem todo o. Não Não, tem isso todo é o inacreditável. Agora, Ana, me conta o seguinte: tu estava falando sobre quando iniciou a Happy House, foi o ano, coincidentemente, que tu te separasse. E tu já tinha uma filha pequena. Como é que foi isso? Como é que foi ser mãe, ser empresária, ser assim, a desbravadora de um mercado? foi muito sofrido, vamos falar a verdade, né? Foi sofrido, porque a Andressa tinha 5 anos, né? Eu me separei, nós vivíamos as duas. Eu tinha que levantar às 4h30 da manhã, 1 ou 2 vezes por semana. Eu precisava que a minha empregada chegasse às 5, porque eu tinha que ir para o aeroporto para pegar o voo das 6h30. Administrar uma filha o tempo todo viajando, né? Carregando a culpa. Mas eu acho que até a culpa, sabe? A culpa faz parte e eu acho que toda mãe que trabalha carrega a culpa, né? Eu Acho que procurei sim. estar muito presente, assim. Eu me lembro
de no táxi em São Paulo ficar cantando borboletinha, foi na cozinha fazer, né? Porque eu estava no telefone com ela e ela me pedia para cantar e eu cantava dentro do táxi. Quer dizer, eu procurei ser uma mãe presente, eu brinco que eu fui uma mãe pelo telefone, né? Mas tem um fator aí, Suzana, bem complicado, que foi conviver com medo de morrer, né? A cada semana eu me preparava para morrer, porque eu tinha muito medo. Ana? Eu tinha muito medo de avião, eu tinha medo das viagens de carro, eu escrevia testamentos, eu escrevia cartas para deixar para os meus irmãos, dizendo o que eles tinham que fazer, onde estavam as coisas, quem é que tinha que cuidar dela. Eu vivia essa coisa louca, assim, de toda semana pensar, será que eu volto? Né? Porque eu me expus muito, eu me expus demais nesses 20 anos aí de rap para construir essa empresa. Eu me expus fisicamente, né? Eu cheguei a pegar 9 voos numa única semana. Eu descia de um lugar para outro e fazia, e seguia, e eu acho que a rap é o que é porque eu aceitei fazer isso. Mas aqui dentro foi muito sofrido, muito sofrido. Graças a Deus deu tudo certo, eu não morri, né? Já perdi o medo de avião, graças a Deus. Eu brinco que muitas vezes, porque imagina, pegando 3, 4 voos por semana, a gente pega de tudo, né? E eu brinco que muitas vezes eu achei que ia morrer. E em algumas eu tive certeza. Mas eu sou muito abençoada. Eu sempre voltei para casa e voltei inteira, graças a Deus, né? E a minha filha cresceu forte, muito forte, poderosa, né? Saudável, graças a Deus, né? E eu convivi com essa angústia semanalmente, assim, domingo de noite, quando eu pensava na minha agenda da semana, já começava aquela angústia, enfim. Mas, enfim, as coisas não são só boas, né? Não tem só glamour, não tem aquela coisa assim, a Ana vive viajando. Não, isso é pesado, isso não é glamuroso, isso é muito pesado. Aí veio a pandemia, sabe que quando a pandemia chegou, eu estava muito cansada, eu estava muito, muito, muito desgastada das viagens. Porque quando eu comecei a rap, eu tinha 37 anos, hoje eu tenho 57. Viajar toda semana com 57 anos é outra história, né? O corpo, né? Ana, nos conta uma das situações de prospecção que seja emblemática para ti. Bom, o maior cliente da Rap nesses 20 anos foi a Vale. A gente teve a conta da Vale por 10 anos. A gente deixou de ter a conta da Vale quando mudou a presidência da República e interferiu na Vale, enfim. Né? Aí a gente deixou de ter a conta. Mas, assim, a Rap tinha... Vou contar a história, porque ela é importante para mim, essa história. A Rap, eu acho que ela representa a minha vida na Rap, né? E como eu encaro as coisas. A Rap tinha 2 anos apenas, né? E a gente não tinha participado de nenhuma concorrência. E eu soube que tinha uma concorrência na Vale. E aí eu entrei em contato com eles e eles apresentei a Rap e eles nos convidaram para essa concorrência. Mas eu pensei assim, a gente vai concorrer para aprender, porque nós não temos condições nenhuma de ganhar nem de ter a conta da Vale. E a gente já fazia um trabalho para a Petrobras e eu tinha passado o dia inteiro em reuniões na Petrobras, eu estava muito cansada e a reunião da concorrência era às 5 horas no auditório da Vale. Eu cheguei lá às 5 horas me sentindo suja, me sentindo feia, sabe? Sou feia e pobre, moro longe. Era exatamente assim. Quando eu entrei no auditório, tinha lá vários publicitários, ou seja, a Vale tinha convidado 10 agências, a Rap mais 9. Eram agências grandes do eixo Rio-São Paulo, aqueles publicitários lindos, de gravata, engomados, e eu, muito envergonhada, me sentei lá atrás e pensei, vou assistir, vou aprender, vou anotar, né? E aí o Paulo Henrique Soares, o diretor da Vale, subiu no palco e começou a passar o briefing. E à medida que ele ia falando, eu ia pensando assim, não, mas isso a gente sabe fazer, mas isso eu acho que dá, né? Imagina, a Rap tinha 8 pessoas, 8 pessoas, 10 no máximo. E eu pensando assim, isso vai dar, isso eu acho que dá, não sei o quê. E na metade da fala dele, eu já tinha decidido que não era só para aprender, que a gente ia participar.
E ele disse assim, ó, todas as apresentações serão num dia e eu vou sortear as agências. E aquilo me deu um susto, porque eu pensei assim, rapidamente eu pensei, e se a gente tirou a oitava? Vai estar vai estar a comissão julgadora super cansada, não vai nem olhar para o nosso trabalho. E quando eu pensei nisso, eu levantei a mão e eu disse, olha só, eu tenho um compromisso. Menti, né? Eu menti muito nessa trajetória. Eu menti. Eu tenho um compromisso em São Paulo no outro dia, isso era no Rio, né? Dá para a Rep ser a primeira, não participar do sorteio, ser a primeira? E ele fez muito rápido, assim, ninguém se opõe, ninguém se opõe, ninguém se opõe, ninguém se opôs, estava todo mundo conversando, ninguém ouviu, e ele disse, a Rep será a primeira. Aí eu entrei no táxi, voltando para o aeroporto, liguei para a dupla de criação, Rafa Henke e Carlos Eduardo Palhares, né? Combinei um almoço, isso era sexta-feira, combinei um almoço no sábado, criamos a campanha. A Vale dava uma semana só para a gente voltar com a campanha. Dormi uma noite antes no Rio para estar lá, para não correr o risco, nunca corri o risco de não chegar, né? Ainda mais em concorrência. E, para encurtar a história, logo depois, né, eu recebi um telefonema dizendo, vocês são a agência escolhida. Quando eu me lembro que quando eu recebi esse telefonema na minha sala, que fica no segundo andar da Rep, tem uma escada. Eu desci. Mas eu desci com cara de enterro, porque nós não tínhamos condições nenhuma de atender a Vale. Nós estávamos atendendo, nós tínhamos a cara e a coragem, né? E sabe qual foi o primeiro trabalho? Isso vale a pena contar. Qual foi o primeiro trabalho da Vale? A Vale patrocinou a Grande Rio no Carnaval. E a Grande Rio, por conta disso, ia contar a história do minério de ferro no Brasil. E o primeiro trabalho era fazer um concurso para escolher 100 funcionários e colocá-los desfilando na avenida, representando a história do minério de ferro. Vocês bolaram essa campanha? Tudo, fizemos tudo. Nossa, e de repente, eu me vi no barracão com o Joãozinho 30, decidindo as fantasias, quem ia, quem não ia. A Vale fez um camarote e recebeu os maiores compradores de minério do mundo, e todo o material que estava lá tinha sido feito pela Rep e produzido nas gráficas e dos fornecedores aqui do Rio Grande do Sul. Isso foi em 2002. É um trabalho... Eu tenho até filme que conta esse trabalho. Foi um trabalho que marcou a nossa história. Então, assim, eu acho que foi muita coragem, assim, né, no sentido de botar a cara e depois a gente vê. Quando a gente não tem de quem copiar, né, e quando a gente não tem muito a perder, a gente arrisca mais. No início da Rep, a gente não tinha muito a perder, né? A gente tinha um projeto, uma ideia, e aí eu era muito mais corajosa. Hoje, a Rep tem mais de 20 anos, hoje a Rep tem uma imagem, hoje a Rep tem 80 empregados, hoje eu não arrisco assim. Hoje eu penso bem, né? Eu vou com tudo planejado, eu estudo antes, mas naquela época, meu Deus, eu era... Deixa eu voltar a uma situação que me chamou a atenção. Quando tu chegasse nessa concorrência, nessa oportunidade, tu estava contando para nós que tu entrasse, subisse as escadas e fosse lá para trás e sentasse bem quietinha. Por que, Ana? Suzana, eu acho que essa coisa de que eu estou brincando com eu sou feio, pobre, moro longe, né? Eu acho que essa coisa da baixa autoestima, né, me acompanhou e ainda me acompanha muito, né? A coisa de ter vindo do interior, de não ser de uma família de empresários, de ter que ter aprendido as coisas assim, de ter... A nossa geração foi uma geração que teve que batalhar um lugar ao sol, né? Quando eu falo assim, é o exemplo do meu marido também, né? O Írio também teve que batalhar muito para chegar. E é Rio, é São Paulo, né? Os executivos são mais empoderados, são mais, né? Então, eu levei muito tempo para me sentir à vontade. Hoje eu já me sinto. Mas hoje eu tenho 9 livros publicados, hoje eu tenho uma empresa que tem 20 anos, né? Mas eu me senti muito por baixo por muitos momentos, assim, e muitas vezes eu sentei lá atrás, né? Muitas vezes. Porque eu achava que aquele ainda não era o meu lugar, né? Mas, enfim, me sentindo assim, mas batalhando, né? Batalhando. E hoje, Ana, hoje o teu lugar já é na primeira fila? Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Não quero parecer pretensiosa dizendo isso, mas eu acho que hoje eu colho o que eu plantei. Eu sempre digo que todo curso, toda faculdade deveria ter uma disciplina de posicionamento profissional. O que eu fiz comigo foi me posicionar. Eu decidi muito cedo que eu queria ser uma profissional conhecida e reconhecida como especialista em endomarketing. E não teve um dia da minha vida que eu não tenha trabalhado para isso. Todos os dias eu faço alguma coisa para eu ser isso, para eu me manter assim. Quando eu decidi isso, eu decidi que eu ia escrever um livro a cada 3 anos. Então, o primeiro foi em 94, o último foi agora em 2020. Eu venho mantendo esse compromisso comigo. Meu marido sempre diz, é importante dizer isso aqui, eu não me considero uma pessoa inteligente. Eu acho que eu tenho uma inteligência bem mediana, bem mediana. Mas o meu marido sempre diz que a minha melhor característica é a disciplina. Eu sou muito disciplinada. Se eu resolver fazer, eu vou fazer. Se tem que fazer, eu faço. E o que essa característica de coragem, desse temor, tem a ver com essa segunda relação que tu constituísse depois? Do casamento. Meu casamento com o Írio. Isso. Também o querido Írio, né? Eu fiquei 4 anos separada depois que me separei, né? Os 2 primeiros anos muito quieta, sem pensar em nada, porque a gente vive um luto, independente de quem quer se separar ou não, de quem é a decisão, existe um luto, né? E muito dedicada à minha filha e à rap, porque mulher faz tudo junto, né? Então eu criei a rap e me separei ao mesmo tempo. Mas 2 anos depois, eu comecei a pensar que eu não queria ficar sozinha. E aí eu comecei a rezar. Eu dizia para Deus todas as noites, não me dá só sucesso profissional, me dá um companheiro, me dá um amor, né? E é engraçado, porque eu especificava, eu dizia para Deus assim, ó, eu não quero ninguém, eu quero um local, um amor em Porto Alegre, porque eu já tenho que viajar para trabalhar, eu não quero ter que viajar para me relacionar, né? Então, quando as pessoas me perguntam assim, Ana, como é que a gente faz para casar de novo? Eu sempre digo, reza, tem que rezar. Eu rezei 2 anos, todos os dias, até o Írio aparecer. E eu já conhecia o Írio. Eu conheci o Írio lá quando eu trabalhava na DVB, porque ele era da Tubeleiro e um dos da DVB foi o Mércio. Por 20 anos eu admirei o Írio, sem jamais imaginar que me casaria com ele. E já fazem 17 anos que eu estou casada com ele. Então, sim, também teve coragem aí. Muita reza. Eu acho que mais reza do que coragem. Ana, me conta uma coisa. Hoje nós estamos vivendo um momento no mundo muito difícil, muito complicado. Esse isolamento social parece que faz com que a gente se isole também, né, no emocional. É que nem eu digo, a gente só não pode estar junto, mas a gente pode se telefonar, a gente pode se comunicar. Como é que tu está assistindo, Ana, a vida das pessoas nesse momento? Tu que basicamente, enquanto Rap House, trata de integração interna, do emocional do público interno, que fundamentalmente a gente está falando do emocional das pessoas. Eu acho que cada um está travando a sua batalha interior, né? Cada um está travando a sua batalha, né? Tá muito difícil para as pessoas que estão trabalhando, né? Trabalhar, às vezes o casal, os 2 trabalhando, com um filho pequeno, num apartamento pequeno, sem sair para fora, não tem como não ficar abalado com isso. Tanto que as empresas estão prestando muito atenção nisso, nesse momento, né? Eu vivi intensamente a pandemia, eu estou cheia de trabalho, nunca tive tanto trabalho na minha vida por causa da pandemia. Primeiro porque quando começou, a gente teve que fazer muita campanha de prevenção. Para clientes, por exemplo, como o JBS, que os frigoríficos estavam infectados, teve situações bem difíceis. Né? Depois veio aquela questão de suspensão de contrato de trabalho, de redução de carga horária, né? Tudo isso precisou ser comunicado. Então, a pandemia colocou a comunicação interna, a comunicação com empregados, como prioridade na agenda dos executivos. E, de repente, quando começou tudo, eu achei que a gente ia perder clientes, como perdemos na crise de 2008, 2009,
Ao contrário, a REP cresceu, né? E o que eu acompanho é a dificuldade que as empresas estão enfrentando para se comunicar com essas pessoas e para proporcionar um mínimo de qualidade de vida. Porque a verdade é que a pessoa passou a não ter mais horário, né? Eu, quando vejo, estou 20 horas, eu estou aqui trabalhando, né? As coisas ficaram muito fora do lugar. Por mais que se diga, tá? Por mais que as empresas coloquem que tudo vai virar home office, que agora não vai ter mais sede, que não sei o quê, eu tenho certeza que as pessoas vão voltar para as sedes. Porque nada substitui a integração, nada substitui a troca, nada substitui uma reunião olho no olho. E as reuniões digitais são muito, muito, muito cansativas. Um horror. Então, eu acho que cada um está travando a sua batalha e as empresas convivendo com os problemas decorrentes disso, né? Ana, quais são os teus fundadores de vida? Quais são aqueles marcos que te fizeram ser quem tu és? Meu Deus, acho que de alguma forma, assim, eu já falei, né? Eu acho que ter uma mãe extremamente exigente, muito exigente em relação à perfeição das coisas, né? Em relação à postura, enfim. Eu acho que tive líderes fortes, líderes que judiaram de mim, sabe? Até os 37 anos eu fui empregada. Líderes que me judiaram, líderes que me ensinaram. Eu sempre fui muito observadora, então eu sempre prestei atenção em como as pessoas se portavam, se colocavam, falavam. Então é difícil dizer assim, foi tanta gente, né? Foi tanta coisa e às vezes eu olho para trás e fico pensando assim, que bom que eu nasci lá em Quaraí, né? Que bom que eu nasci numa família pobre. Que bom que eu tenho uma história para contar, né? E que eu posso dizer isso para minha filha, né? Ou mostrar isso, enfim. Acho que é isso. E depois que eu me casei com o Írio é um grande companheiro de tudo, né? De conversa, de assunto, de troca. Ele me ajuda muito. Então a gente troca muito. A gente aprende na vida pelas coisas boas e às vezes aprende pelas dores também, né, Ana? Quais são as dores que te fizeram aprender a ser hoje uma empresária que cuida tanto do público interno? Eu acho que isso que eu falei agora, né? Eu tinha eu tinha um sonho, viu? Eu digo que não era um sonho, mas era um sonho, sim, de criar uma empresa na qual as pessoas não tivessem medo, não houvesse a cultura do culpado, onde as pessoas pudessem ser felizes, né? Onde as pessoas tivessem orgulho de estar ali, onde as pessoas se sentissem aconchegadas. O que eu coloco nos meus livros é algo muito concreto, é técnica e estratégia para fazer as pessoas assimilarem aquilo que as empresas querem que elas assimilem, né? Mas por trás disso tem um propósito, que é o propósito da REP, de que empresas mais transparentes fazem pessoas mais felizes, né? E talvez se eu não tivesse sido empregada, né, dos meus 15 aos 37 anos, talvez eu não tivesse essa visão, né? E eu acho que por trás de toda essa técnica e estratégia que eu coloco nos livros, tem essa parte emocional de olhar para o elemento humano, né? Olhar para as pessoas. E eu acabei construindo essa empresa. Eu tenho certeza que a REP é assim, sabe? Porque 20% do público interno da REP são pessoas que já trabalharam lá, saíram, quiseram voltar. E eu recebo todos os dias e percebo na fala deles, nas coisas que eles me trazem, o quanto eles amam trabalhar lá, né? Então, e eu sei o quanto o mundo corporativo é doente. Eu sei o quanto o mundo corporativo é competitivo e judia das pessoas, sabe? Eu convivo com isso. Então, muitas vezes, eu me vi assim, ó, dentro de uma empresa, percebendo a competição, o sentimento ruim, as dificuldades daquela equipe, né? E aí eu saía dali, entrava no táxi e pensava assim, em direção ao aeroporto, né? Que bom que eu não trabalho nessa empresa. Que bom que eu tenho a minha empresinha lá, que eu posso voltar para ela, sabe?
porque eu acho que a nossa missão na REP, minha, que eu escolhi como missão de vida, é melhorar isso nas empresas. Endomarketing não faz milagre, endomarketing não resolve uma gestão ruim, né? Endomarketing não vai garantir a felicidade de todas as pessoas, mas eu acho que contribui muito, contribui muito. E tem também uma cena que para mim ficou muito presente ao longo da minha vida na REP, é chegar para uma reunião na empresa e encontrar pessoas extremamente infelizes. Aí eu fico 2 semanas, 3 semanas sem ir nessa empresa, volto e as pessoas mudaram. Estão todas felizes, todas contentes. O que aconteceu? Mudou o líder. O líder faz toda a diferença. Basta mudar um líder para uma equipe ter mais energia, ter mais, enfim, disposição, né? Então, eu repito que a gente consegue isso. Tu toca num assunto que eu acho muito importante também, Ana, além de todos os outros, e essa conversa para mim está sendo um presente de vida. Mas tu toca num assunto que eu acho muito importante. A Happy House, esse nome não é por acaso. A Happy House tem a pretensão, ou melhor, tem o objetivo de fazer com que existam nos seus clientes, dentro dos seus clientes, climas de Happy Houses? Não, porque cada empresa é uma empresa, cada segmento é um segmento, cada público interno é único e diferente. Não. O que eu consigo fazer dentro da REP não quer dizer, né, que uma empresa vai conseguir fazer dentro dela. Mas eu acho que a gente leva o nosso jeito, né? Nós temos valores e esses valores a gente leva. Sabe, Suzana, muitas vezes as pessoas já me perguntaram, Ana, como que uma empresa em Porto Alegre né, conquistou e conquista tantos clientes o tempo todo, né? Como? E se mantém. A Renner está conosco há 20 anos. O Grupo Neoenergia, que são as companhias de energia do Nordeste, estão conosco há quase 15 anos. Sabe? Tem empresas, essa marca Manco, eu perdi a conta de quantos anos a gente atende eles. Né? Como é que isso acontece? As pessoas me perguntam. E eu acho que é por causa do nosso jeito. Eu, quando criei a REP, criei em cima de 3 valores: disciplina, disponibilidade e delicadeza. Disciplina, porque eu acredito que é muito mais importante do que inteligência. Disponibilidade, porque como eu escrevo livro, faço palestra, eu respondo e atendo todas as pessoas que me procuram. E delicadeza, porque eu acho que foi a delicadeza que nos manteve e conquistou todo esse... É claro que a parte técnica, é claro que o conhecimento que a gente tem hoje, a metodologia que a gente construiu é importante, mas a relação entre uma agência e um cliente, ela é uma relação de empatia, é uma convivência, né? É um relacionamento. E tem um item que é a delicadeza, e isso eu cobro do pessoal, isso eu prezo, e tem um detalhe assim, se um cliente não nos trata com delicadeza, a gente abre mão deles. Eu já abri mão de grandes marcas porque não tratavam as nossas pessoas com delicadeza. E eu não posso exigir que um atendimento seja delicado com o cliente se esse cliente não for com ela. Então, eu sim, já peguei o telefone e disse, muito obrigada. Eu já fui chamada de louca. Teve um diretor que me disse, tá louca? Como assim? Abrindo mão de nós? E eu, sim. E não me arrependi de ter feito isso. E as pessoas na REP sabem que se elas não forem bem tratadas pelos clientes, eu vou fazer isso, sim. Porque valor é para ser vivido, né? A gente tem que acreditar e viver, tem que fazer sentido para as pessoas. Semana passada, o coordenador da nossa área editorial, um jornalista, saiu da REP para ir para a Dell. Ele escreveu uma coisa tão bonita no LinkedIn, ele colocou assim, que ele saía com os valores da REP, porque mesmo que ele não quisesse levar os valores da REP, ele não conseguiria, porque já estava impregnado nele, por ter vivido ali. Então, eu já me arrepio toda, porque isso me emociona demais. Eu vivo para isso, né? A minha vida é isso. Que genial. O mundo precisa de delicadeza, né, Ana?
Com tudo que a gente precisa de delicadeza. E aquilo que eu te falei, é aquilo que eu te falei sobre, na nossa primeira conversa, sobre eu ser uma pessoa apaixonada pela palavra escrita, pela palavra falada, né? Eu adoro fazer palestra, eu adoro estar no palco, porque a palavra é a base de um relacionamento, né? O que define meu relacionamento com os funcionários da REP são as palavras que eu uso quando falo com eles. O que define o teu relacionamento com o teu marido são as palavras que tu usa. Com os nossos filhos são as palavras que a gente usa, né? E a delicadeza está nisso, está aí no meio, está inserido nesse processo. Ana, essa conversa nossa está sendo sensacional, eu estou adorando. Eu estou Mas falando. nós estamos nos encaminhando para o final e eu queria te pedir considerações finais tuas que tu gostaria de deixar aqui. E eu quero te dizer que com muito orgulho, o Trajetórias está entrevistando Ana Lisa Brum, que, e tendo a oportunidade, desculpe a minha arrogância, que na verdade não é, de tendo a oportunidade de escutar esse case de uma pessoa que é tão batalhadora e, enfim, na sua humildade, faz um excelente trabalho. Então, eu estou orgulhosa de, enquanto a inventora do Trajetórias, estar ouvindo alguns cases e dando oportunidade para a Ana Lisa Brum contar a história de vida dela e também da Happy House. Eu gostaria muito de te pedir que tu falasse um pouquinho mais para nós daquelas coisas que tu gostaria de deixar como mensagem para todo mundo que está conosco. Ai, Suzana, eu só tenho a agradecer, porque eu sempre te admirei, né? Quando eu saí da faculdade, tu já eras uma relações públicas, já não tem muita dificuldade, mas tu já era, e eu sempre te olhava, assim, pensava, um dia eu quero ser que nem ela, né? Ai! Coisa boa tá aqui, coisa boa que a vida dá essas voltas, né? Então, eu só tenho que agradecer. Eu agora, olhando aqui a minha imagem na tela, eu me lembrei de dizer uma coisa, assim, eu acho que a gente não deve jamais, né, jamais esquecer de onde a gente veio, né? Isso é importantíssimo, isso faz toda a diferença, né? E aqui nessa caixinha, eu não sei se dá para ver assim, aqui nessa caixinha atrás de mim, eu estou no meu escritório, nessa caixinha estão as cartas de amor do meu pai e da minha mãe, que eu guardo. Eu herdei muitas coisas deles, mas essa caixinha para mim, a melhor das heranças. Essa fotinha é minha mãe quando criança, e esse casal são os pais dela. Eu só conheci o avô, porque a mãe morreu muito cedo. E esse lugar aqui, né, é uma homenagem também para o meu pai, porque as cartas... minha mãe estudou em Porto Alegre, meu pai morava em Quaraí, depois ela voltou para casar com ele, e essas cartas eles trocaram nesse período e são muito lindas, né? Então é isso, a gente não pode nunca esquecer de onde a gente veio, né? E isso é o que faz o que a gente é. Obrigada, muito obrigada. Tu pode me dizer, ou nos dizer, um pouquinho do que tem nessas cartas de amor? Ah, meu Deus, era uma linguagem bem diferente do que se usa hoje, né? Muita saudade um do outro e planos sem aquela certeza de que realizariam. Tudo era tão difícil, né? Tudo era tão difícil. Minha mãe se formou professora aqui em Porto Alegre e voltou, porque já namorava meu pai, para casar com ele. E foi ela que incentivou ele a fazer concurso para o Banrisul, e foi ela que empurrou ele, assim. E nas cartas tinha muita dúvida se eles conseguiriam construir a vida que eles queriam, né? E saudade entre eles. Que lindo, que bárbaro. E essas cartas, Ana, o conteúdo dessas cartas estão dentro de ti? Claro, tudo, né? Eu acho que eles estão. O pai eu perdi há 10 anos, mas a mãe faz 1 ano e pouco, e um pouco antes da pandemia. E eu penso neles todos os dias, né? Especialmente na minha mãe, eu sinto a presença dela do meu lado, próximo de mim, né? E ela era muito, muito próxima, assim, e era uma pessoa de uma personalidade muito forte.
né? A gente não esquece as pessoas de personalidade forte, né? A gente está sempre lembrando de uma frase, sempre dizendo, mamãe diria isso, mamãe diria aquilo, né? O tempo todo. Ana, e para finalizar, a relação da Ana Lisa com a sua filha? A Andressa é o meu orgulho, né? Porque eu tinha tanto medo, tão difícil que foi viver assim, né? Cuidando dela à distância, mas tentando ser o mais presente possível. Eu tenho uma crença hoje de que os filhos crescem fortes nos vendo trabalhar, né? Eu carreguei muito a Andressa comigo. Eu não fui uma mãe que sentei no chão, eu não fui uma mãe que brinquei de boneca. Então eu carregava ela comigo. Se eu ia comer uma pizza com amigas, ela ia junto. Se eu ia fazer uma palestra e tinha como levá-la, eu levava. A Andressa conheceu vários estados brasileiros me acompanhando. Tem até o Paulo Henrique Soares da Vale, diretor lá da Vale, que foi diretor na nossa época, e ele brinca que a Andressa sabia as minhas palestras de cor. Mas, enfim, eu carreguei ela comigo e ela cresceu não odiando a rap, né? Porque muitas vezes o filho odeia a empresa, porque a empresa separou os pais dele, né? Ela cresceu apaixonada pela rap. Aos 17 anos, ela resolveu não fazer faculdade, né? Perdão, não fazer cursinho pré-vestibular aos 17 anos e ir para rap. E ela ficou lá com os cadernos em cima da mesa e aos poucos foi pegando uma coisa ou outra e passou por todos os cargos da rap. Ela completou neste mês 9 anos de rap. Ela dirige hoje toda a operação da agência. Ela é um orgulho, ela dirige a parte de inovação. Então, nesses 20 anos eu tive que fazer uma transformação da rap. Eu digo que a rap sempre foi digital, porque se a gente atende clientes fora daqui, lá desde o início, nós somos digitais do ano 2000. Porém, de um tempo para cá, eu tive que fazer uma transformação maior e eu devo isso a ela. Então, a Andressa, além de linda, porque ela é muito linda, ela é um ser humano muito lindo, muito especial, e ela tem o mesmo gosto pelas pessoas que eu tenho. Então, ela é muito amada dentro da rap por todos. Eu tenho só orgulho, tive muita sorte. Tive muita sorte. Eu estava lendo um livro, aliás, eu acho que essa é a minha última mensagem. Eu estava lendo um livro que se chama Eu Caminho, do Bernardo Santana. É um mineiro que hoje mora em Portugal. Ele está contando numa caminhada dele e ele disse, eu até publiquei isso, que Deus pode ter muitos nomes, né? Deus pode ser coincidência, pode ser acaso e pode ser sorte. A gente fala assim, eu tive muita sorte. Mas Deus estava aí presente, né, o tempo todo. Bom, o André Machado brincou comigo hoje, me dizendo assim, porque na live que ele fez comigo a trajetória anterior, ele se emocionou muito no final da live. E hoje ele brincou comigo, ele disse, eu quero saber se a Ana Lisa também vai chorar. E eu não sei se a Ana Lisa está chorando, mas eu já estou chorando. Eu estou emocionada com os meus depoimentos, mas mais do que isso, eu fico emocionada com a tua abertura, com a tua humildade, com a tua predisposição de nos contar a tua vida. Obrigada. E eu fico muito feliz com o presente que eu estou recebendo. E eu espero também que as pessoas que estiveram conosco ao longo desse tempo e que estarão também depois no YouTube ou no próprio Instagram, também tenham essa felicidade que eu estou tendo de escutar algumas coisas sobre vida tão lindas. Obrigada. Muito obrigada, Ana Lisa, muito obrigada por estar conosco aqui. Eu tive uma grande oportunidade contigo. O nosso amigo Caco Keller nos aproximou para fazer essa live junto. Obrigada, Caco, muito obrigada. E eu desejo que vocês tenham gostado e, além disso, que vocês possam estar conosco no dia 22 de abril agora, onde quem estará conosco no Trajetórias será a empresária, minha amiga também, presidente da Bienal, Carmen Ferrão. Maravilhosa. A Suzana Velhinho, 19h30, no dia 22 de abril. Estejam conosco. Ana, esteja conosco.
Obrigada. Foi um prazer ter estado aqui. Obrigada. Um beijo especial para ti e um beijo especial para o Yuri também. Obrigada. Um beijo. Tchau.